Olá galera, com vocês no canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de hoje 262, a pedido de inscritos, eu estou apresentando uma aula breve do curso de Matemática Básica sobre frações em figuras. Tá? Então, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe e deixa seu joinha. Eu vou explicar o passo a passo, porque muita gente tem dúvida nesse assunto. É sexto ano, mas eu percebo que alguns inscritos têm dificuldades e eu estou aqui para resolver, para ajudar mesmo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exercício, tá falando assim, eu tenho uma figura aqui, um retângulo, né? Tá dividido em 8 partes e tem algumas partes pintadas. Vamos fazer passo a passo. Item A da questão 1. Em quantas partes iguais o retângulo foi dividido? Apenas quantas partes iguais o retângulo foi dividido. Então, vem comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, o retângulo foi dividido em 8 partes. A resposta do primeiro exercício, item A. Estou levantando a folha para que vocês possam enxergar direitinho. No item B está perguntando, cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? Então, apenas uma única parte representa 1/8, tá? 1/8. A segunda, o item B, está perguntando cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? Então, representa apenas 1/8. Agora, o item C está perguntando, a parte pintada representa que fração do retângulo? Aí sim, ó, mais interessante, porque tem gente que faz o exercício diferente, ó. Então, foram pintadas 1, 2, 3, 4, 5 partes do total de 8. Galera, tem gente que confunde, marca 1, 2, 3, as que não foram pintadas. Mas a pergunta tá, a parte pintada representa que fração do retângulo? Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Resposta, 5/8. Tá? Ou seja, de 8 partes que foi dividido esse retângulo, foram pintadas 5 delas. Então foram pegas, eu quero dizer assim, foram pegas 5 partes das 8, tá? Das 8 partes que foram divididas ao retângulo. Tudo bem? Bom, aqui no segundo exercício, eu apenas vou mencionar as partes pintadas, tá? Então, vejamos, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Então, essa circunferência foi dividida em 12 partes. E foram tomadas, ou seja, foram pintadas dessas 12 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a fração que representa o item A é 9, deixa eu pôr aqui, ó, para vocês enxergarem, 9/12. Tudo bem? Então, ó, eu estou levantando a folha para que não haja dúvida. De 12 partes que essa circunferência foi dividida, ou esse círculo, foram tomadas 9 partes. Tudo bem? 9 partes de 12 partes, tá? Foram pintadas 9 partes de 12 partes. Galera, mas dá para simplificar, para não ficar vago, tá? Vou dividir em cima por 3 e embaixo por 3, tá? Então, essa fração representa 3/4. Tá? 3/4. Tudo bem? Bom, voltando. Foram pintadas 9 partes de 12. O círculo foi dividido em 12 partes, mas foram pintadas 9. 9/12. Tá de bom tamanho. Mas simplificando, tá? Essa pintura dessas partes representa 3/4 do total de partes. Tudo bem? Galera, aqui ó, eu tenho um hexágono dividido. Logicamente, são 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, foram pintadas 5 partes. Então, 5/6. A representação é 5/6. Tudo bem? De 6 partes, foram pintadas 5. Tá? E aqui, ó, eu tenho um quadrado que está praticamente pintado todas as partes. Então, aqui é 1/1, que é igual a 1 inteiro. Tudo bem? Então tá aí, ó, 1 inteiro, tá? Esse quadrado tá pintado por todo, tudo bem? No exercício 3, eu tenho aqui um retângulo, tá? Dividido em 2, 4, 6, 8, 10 partes, tá? Agora, a fração que representa a parte pintada é 6
sobre 10, ou seja, 6 décimos. Também eu posso simplificar, né? Vou dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, representa também 3 quintos, tudo bem? De novo, de 10 partes que foi dividido o retângulo, foram pintadas 6 partes. Então tá aqui a resposta, 6 décimos, que também simplificando é 3 quintos da figura, beleza? Nessa aqui do lado, ó, perceba que é a mesma figura praticamente, são 10 partes, tá? E foram pintadas 7 décimos, tá? Então aqui a representação é de 7 décimos. Não tem como simplificar, eu deixo apenas 7 sobre 10, beleza? Nessa figura aqui, ó, eu tenho um retângulo dividido em 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então, de 5 partes foram pintadas 3 partes, ó. 3 partes. Então, isso aqui representa 3 quintos, sem dificuldade nenhuma, beleza? Então, aqui, ó, voltando, 6 décimos, tá? Aqui 7 décimos e aqui 3 quintos. Galera, nesse círculo, olha só, são 12 partes. No total, 12 partes. Foram tomadas ou pintadas 4 partes, tá? Então, é 4 sobre 12, tá? Que representa, na simplificação, eu vou dividir em cima por 4. E por 4, representa 1/3. Tudo bem? Então, foram pintadas 4, de 12 partes, foram pintadas 4 delas, tá? E simplificando, eu tenho uma representação de 1/3 da figura foi pintada. Tudo bem? Nesta figura aqui, ó, de novo, eu tenho um círculo dividido em 12 partes. Vamos verificar quantas partes foram tomadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dessa figura, 8 dozeavos. Que eu posso muito bem simplificar. Divido por 4 em cima, divido por 4 embaixo. Eu posso ver que tem 2/3 dessa figura que foi pintada. Tudo bem? Bom, se perguntar quantas partes foram pintadas desse círculo de 12 partes, foram pintadas 8 dozeavos, tá? Mas também eu posso representar por 2/3. Simplificando, eu posso responder, ó, foram pintadas 2/3 da figura. Tudo bem, galera? Então vamos lá. Nesse daqui, ó, eu tenho um retângulo dividido em 4 partes. Foram pintadas 3 quartos. Galera, não é 1/4 como muita gente confunde, tá? Foram pintadas 3/4 desse retângulo. Tudo bem? Ó, tá aqui, bem simplificado, bem passo a passo, para que não haja mais dificuldades na hora de representar fração em figuras. Beleza, galera? E para terminar a aula, eu trouxe mais o 4º exercício com bastante figura. Então vamos fazer o passo a passo. Bom, galerinha, esse daqui, ó, eu tenho um quadrado dividido em 16 partes. Olha, foram tomadas 3 partes, ou seja, foram pintadas 3 partes. Então, esse quadrado nada mais é do que 3 16avos. Tudo bem, galera? Não tem como simplificar. Então, resposta é 3 16avos. Ou seja, num total de 16 partes, foram pintadas 3 16avos. Nesse mesmo quadrado, de 16 partes, foram pintadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, do total de 16 partes, foram pintadas 13 16avos. É muito simples, tá? Mas tem gente que fica com confusão e pensa que é 3 partes de 16. Não é assim. Desse caso aqui, ó, de 16 partes, foram pintadas 3 16avos. Desse outro quadrado, de 16 partes, foram pintadas 13 partes. Então, é 13 sobre 16. Tudo bem, galerinha? Esse daqui, ó, perceba que foram pintados todo. Então, esse daqui, ó, eu posso muito bem representar 16 sobre 16, que nada mais é do que um inteiro, tá? Esse tá pintado por inteiro, tá? Ó, 16 sobre 16, que é um inteiro. Galera, novamente, canal Matemática de Forma Fácil, aula 262, frações em figuras. Tudo bem? Agora, esse daqui, ó, eu apenas dividi esse quadrado em 3 partes.
tá? De 3 partes, eu peguei 2. Então, esse daqui representa 2 terços, tá bom? Então, de 3 partes, eu pintei 2 partes. Então, a fração que melhor representa essa figura aqui é 2 terços, tá? E esse daqui, ó, um quadrado dividido em 3 partes. Qual a fração que representa esse quadrado? Apenas uma parte das 3 foram pintadas. Então, esse daqui representa 1 terço, tá? Da figura total, tá? Grandão, ó, visualiza passo a passo, tá? Esse daqui, galerinha, esse triângulo, ó, tem 1, 2, 3, 4 partes. Foram pintadas apenas uma parte. Então, esse daqui é representado a fração de 1/4, tá bom? Galera, esse daqui, ó, eu tenho um quadrado dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, o denominador é 9 e as partes pintadas são 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 nonos. Ou seja, de 9 partes, 5 delas foram pintadas. Então, a fração que representa essa figura aqui é 5 nonos. E essa, para finalizar a aula, para não deixar nenhuma dúvida, eu tenho um retângulo dividido em 2 triângulos equiláteros. Um deles foi pintado e o outro foi deixado. Nada mais é do que 1/2. Ou seja, metade do triângulo foi pintado, do retângulo foi pintado, tá bom? Galerinha, tá aí, ó, a aula de hoje bem básica, aula 262, frações em figuras, tudo bem? Se você curtiu, deixa seu joinha, se inscreva e deixa seu like. Galera, fiquem todos com Deus e abraços!